Você já imaginou como seria a vida da Peppa Pig se ela crescesse? E se eu te disser que temos pistas de como ela e seus amigos seriam como adolescentes e até adultos? Neste vídeo, vamos desvendar tudo sobre o futuro dessa porquinha que todos amamos. Então, pegue sua pipoca que está começando mais uma viagem incrível do Planeta Tim no mundo de Peppa Pig. Peppa Pig maior. Falando em crescimento, Peppa Pig está no ar desde 2004. E de lá para cá, a porquinha cor-de-rosa não cresceu muito. Muitas pessoas se perguntam se o desenho está parado no tempo. Mais ou menos como os Simpsons, que nunca envelhecem ou ficam mais velhos mesmo depois de mais de quase 40 anos de existência. Ou se o desenho seria mais no estilo Bluey, em que vemos os personagens crescendo e fazendo aniversários e coisas do tipo, e a verdade é que existem várias evidências de que o desenho da porquinha cor-de-rosa é muito mais parecido com a segunda opção neste sentido. Isso porque podemos ver que o tempo continua passando no desenho normalmente, porém de uma maneira bem lenta. Por exemplo, se considerarmos que cada episódio acontece em um dia diferente do outro e o desenho tem mais ou menos 330 episódios, isso significaria que desde o início do desenho teria se passado um pouco menos de um ano. E se pararmos para analisar isso, faz bastante sentido. Peppa como personagem era uma criança muito mais egoísta e chata nas primeiras 4 temporadas, e acabou se tornando uma criança muito melhor e agradável na 5ª e 6ª temporadas. O que demonstra que a porquinha cor-de-rosa, como qualquer boa criança, passou por um processo de aprendizado que a tornou uma pessoa melhor, tratando assim seu pai e seu irmão de maneiras mais educadas. E isso leva tempo, então sim, o tempo passa em Peppa Pig. Outro exemplo que comprovaria isso tranquilamente é algo que já comentamos aqui no vídeo, que é o episódio em que vemos tanto o Papai Pig como a Mamãe Pig ainda pequenos na escola, recordando quando tinham a mesma idade da Peppa, por volta de 4 anos, e eram alunos da Madame Gazella na mesma escola que seus filhos estudam agora. E eles cresceram, se casaram e tiveram filhos, que são a Peppa e o George. Outro exemplo que nos mostra o tempo passando no desenho acontece quando Peppa e a Vovó Pig estão na praia e encontram uma garrafa que contém uma mensagem que o Vovô Coelho escreveu quando ele era apenas um pequeno coelhinho. Inclusive é nesse mesmo episódio que descobrimos que o Vovô Coelho é um dos poucos personagens adultos que possui seu nome divulgado na série, e ele na verdade se chama Had. Então podemos notar que realmente o tempo pode muito bem correr, naturalmente. E dessa forma veríamos com o passar do tempo uma versão mais velha da Peppa, onde poderíamos primeiro ver uma versão ainda criança da personagem, porém um pouco mais velha, como é o caso da sua prima Chloe, que é 2 anos mais velha que a protagonista da série. E com o passar do tempo poderíamos ver uma versão da Peppa, entrando na adolescência, tendo entre 10 e 12 anos. Assim veríamos tanto ela como seus colegas crescendo e mudando de escola, indo para um colégio para crianças maiores. Após esse momento poderíamos ver as personagens um pouco maiores, como por exemplo a prima da Charlotte, que se chama Suzy e que tem 17 anos de idade. Assim saberíamos como seria mais ou menos a versão da pequena ovelha amiga da Peppa, um pouco mais velha, já que a sua prima é praticamente igual a ela, só que usa um vestido amarelo e tem 17 anos. Dessa forma, veríamos como seria a vida da Peppa e dos seus amigos como crianças um pouco mais velhas, depois como adolescentes, e por fim praticamente adultas. Aí veríamos a Peppa e a Suzy terem suas profissões, se casarem e terem filhotes. Com certeza isso seria muito legal, e nós acreditamos que isso vai acontecer um dia. Profissão. Lembra do Papai Pig trabalhando? Será que a Peppa seguiria os passos do pai? Vamos explorar como seria a sua profissão e o que ela gostaria de fazer no futuro. No 34º episódio da 6ª temporada do desenho, a porquinha cor-de-rosa vai passar a noite na casa da Suzy, sua melhor amiga, enquanto as mães das duas personagens saem juntas, provavelmente para irem ao cinema. Então as duas amigas de 4 anos de idade ficam com a Charlotte, prima da Suzy, e vão para a cama dormir. E enquanto ainda estão acordadas, elas começam a conversar sobre como seria a vida de adultas delas, totalmente inspiradas no que as suas mães fazem, e ao descobrirem também que a Charlotte já está aprendendo a dirigir. Agora, imagine só a Peppa, com seus 17 anos, tentando tirar a carteira de motorista. Será que ela seria melhor no volante do que o Papai Pig? E quem sabe o George apareceria para dar uma ajudinha, ou complicar ainda mais. Entre as várias coisas que as duas amiguinhas conversam, uma delas é sobre o emprego que as duas teriam quando fossem adultas. Suzy, por exemplo, sempre foi a melhor amiga da Peppa, mas à medida que ela cresce, vemos sua personalidade se desenvolver.
Desde pequena, Suzy sempre sonhou em cuidar das pessoas. Descobrimos então que o principal sonho da Suzy Ovelha é ser enfermeira e pilota de avião. Porém, o próprio episódio nos dá várias dicas subliminares de que, de fato, a profissão que provavelmente a amiga da Peppa vai seguir no futuro realmente é na área da saúde, como uma boa enfermeira. Por exemplo, notamos que na parede do quarto, pertinho da porta, há um desenho que a própria Suzy fez de si mesma, trajada com roupas de enfermeira, muito antes das garotas começarem a conversar sobre suas vidas adultas. Além disso, também vemos uma malinha de brinquedo de primeiros socorros que as crianças sempre usam para se divertir, indicando que a vocação da pequena ovelha é no futuro ser enfermeira. Já no caso da Peppa, ela mesma diz que quer trabalhar no computador, sentada em um escritório, ou talvez até dentro da sua própria casa. E essa também com certeza vai ser a profissão da porquinha cor-de-rosa, principalmente inspirada na própria profissão da Mamãe Pig. Isso porque, ao contrário do que muitos dos fãs do desenho pensam, a mãe da Peppa e do George não é apenas mãe em tempo integral. Ela trabalha em casa, exatamente da mesma forma que a sua mãe. Inclusive, a própria Peppa se imagina em seu trabalho, jogando o mesmo jogo que ela pede à mãe para jogar no 7º episódio da primeira temporada. E eles acabam conseguindo jogar quando o Papai Pig assume o computador. O que mostra que os episódios em Peppa Pig são mais próximos uns dos outros do que parece, como vamos explicar mais à frente. Além das duas personagens, conseguimos neste mesmo episódio descobrir que um dos colegas das garotas vai ter uma profissão bem curiosa, isso porque descobrimos que o Fred Raposa será policial, o que com certeza combina bastante com o personagem que tem um olfato muito bom e consegue localizar qualquer pessoa ou pista mesmo de olhos fechados, e usando apenas o seu nariz, como vimos no episódio em que ele localiza a Suzy pelo bom cheiro que ela tem. Além disso, sabemos que o seu pai tem uma vida um tanto quanto questionável, se aproveitando das pessoas de maneira quase desonesta. A Emily Elefante que o diga, afinal ele levou todas as coisas da banca da garotinha e não deu nenhum centavo em troca, mostrando que o próprio Fred poderia acabar sendo o policial que conseguiria prender a raposa que está há tanto tempo com a foto pendurada no mural da delegacia, que na verdade é o seu próprio pai. Agora vamos falar do casamento da Peppa quando ela for maior. E se essa é uma das coisas que você gostaria de ver, assim como a gente, comenta aqui embaixo. Casamento. Em se tratando de casamentos em Peppa Pig, conseguimos notar que todos os casais que se formam são da mesma espécie, com o último casamento sendo até mesmo o centro da história do filme da Porquinha Cor-de-Rosa, Festa no Cinema, onde conseguimos ver a união entre um dos últimos solteirões da cidade, que é o Sr. Touro com a Dona Vaca. Porém, diferente de quando vimos o papai e a mamãe Pig quando eram crianças, podemos notar que os dois eram da mesma espécie e estavam na mesma classe, inclusive com os dois sendo alunos da mesma Madame Gazela, que hoje é professora da Peppa, Suzy e das outras crianças. Porém, atualmente não vemos personagens na classe da Porquinha Cor-de-Rosa que sejam da mesma espécie. Exatamente por isso que as próprias garotas, quando estão no quarto, começam a especular que irão se casar, ou com o Danny Cão, ou com o Pedro Pônei, que são de espécies completamente diferentes das delas. Porém, isso poderia indicar que nesta próxima geração, teríamos pela primeira vez um casamento entre espécies diferentes acontecendo no desenho da Peppa. Nesse caso, o mais provável seria que a Suzy casasse com o Danny, já que os dois estão tão ligados um ao outro que adoeceram ao mesmo tempo. E assim, a protagonista do desenho eventualmente iria ser a esposa do Pedro Pônei, o que é uma coisa que muitos fãs da série shippam há muito tempo. Filhotes. O detalhe é que quando esses casamentos ocorrerem, será bem provável que os filhotes pareçam ou com o pai ou com a mãe, e não seriam uma mistura entre as duas espécies diferentes. Para comprovar isso, podemos notar esse detalhe nas cenas em que vemos o futuro imaginado pelas garotas, onde elas e todos os seus amigos moram em uma mesma casa gigantesca. Então vemos tanto o Danny como o Pedro juntamente com as meninas, que imaginam todos os filhotes dos seus amigos também vivendo com elas, juntamente com seus próprios filhotes. E quando as crianças surgem em cena, podemos notar que existem tanto pequenos filhotes de pônei como filhotes de cão, que se parecem tanto com o Danny como com o Pedro. Ao mesmo tempo, não vemos nenhum filhote que se pareça com a Peppa ou com a Suzy, indicando que os seus filhos literalmente terão a cara dos pais. Na cabeça das meninas, elas irão morar em uma casa enorme que, se você olhar bem, se parece bastante com o castelo que está no quadro pendurado na parede do quarto da Suzy.
e pela quantidade de filhotes que percebemos que os personagens do desenho terão no futuro, e são muitos, essa casa enorme das duas amigas poderia até mesmo se transformar, ou em uma creche ou em uma escola. Até porque a casa é totalmente equipada com vários brinquedos diferentes, que incluem um balanço do lado de fora, além de piscinas de bolinhas, escorregador gigante, cama elástica e muitas bolas e outros brinquedos legais, fazendo com que as duas amigas deixem seus trabalhos como enfermeira e como secretária, e se tornem professoras em sua própria escola. O que faria todo sentido, já que as duas poderiam ensinar para as crianças tudo aquilo que elas aprenderam ao longo dos mais de 300 episódios do desenho. Isso, sem dúvidas, seria muito legal e faria com que víssemos os personagens que acompanhamos há 20 anos crescerem e se desenvolverem como adultas. Já sabemos o que pode acontecer com o final de Peppa Pig. Mas antes de falarmos sobre isso, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora mesmo clicando no botão aqui embaixo, agora. Enquanto o futuro da Peppa ainda é um mistério, nós aqui no Planeta Teen adoramos imaginar como seria. E se você também adorou, que tal dar uma olhada em nossos outros vídeos sobre desenhos que amamos? Eles estão aparecendo na tela agora, é só escolher e continuar a diversão.